diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz, ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
encenado aquilo que Deus assistiu lá do céu, vendo seu filho sendo crucificado. A gente tem uma tendência humana muito triste da gente falar sobre amor, mas não viver amor, não é isso? Isso talvez seja uma das principais tristezas do homem. Nós falarmos sobre amor, mas não vivemos amor. E quando a gente olha para a vida de Jesus naquela cruz, e a Páscoa celebra isso. Eu não sei se você sabe o que significa Páscoa, significa passagem. E esse tempo, quando Deus ele nos tira de uma realidade, nos joga para outra, Ele fala assim: não, agora eu vou mudar esse cenário da sua vida, vai mudar a nossa história. Como nós vimos aqui, muitas vidas encenadas aqui. Eu tenho certeza que se eu pegasse o microfone e dissesse assim: quem quer vir aqui à frente e contar o que Deus fez na sua vida? Os que aqui à frente diriam: meu Deus, eu vivi uma coisa extraordinária, experimentei algo poderoso com Deus. Então que nós possamos nesse dia da Páscoa, celebrar a vida de Deus em nós. Amém, queridos? Então eu queria que você aplaudisse Jesus por essa vida. A vida de Jesus em nós. Amém? Vou deixar mais crianças aqui à frente. Nós vamos orar. Vamos ter uma palavra de Deus hoje, nessa noite. Amém? Porque assim, eu preciso de uma palavra de Deus. Amém? Então eu queria que você colocasse a mão no seu coração e fizesse uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, todo sentimento e todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus, eu repreendo em nome de Jesus. Eu recebo essa palavra que o Senhor tem para a minha vida em nome de Jesus. Eu recebo no meu espírito para a glória do teu santo nome. Amém, amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Estamos em tempo de Páscoa. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Lucas capítulo 24. Nós vamos ter uma boa leitura de um bom texto bíblico, uma boa leitura. Diz assim o texto, Lucas capítulo 24, verso 1 em diante. Lucas 24, do verso 1 em diante. Diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, as mulheres, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. É isso que está escrito? Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, abaixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Eu queria repetir esse texto com vocês, só as mulheres primeiro. Por que buscais entre os mortos ao que vive? São os homens. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Todos juntos. Por que buscais entre os mortos ao que vive? E o texto continua: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando na Galileia, quando disse: que isso, é celular? Por favor, desligue o celular. Lembrai-vos de como os preveniu, estando indo na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Vamos ler do verso 13 em diante agora.
Naquele mesmo dia, dois discípulos, estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Ok? Verso 14. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto estavam conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Irmãos, isso aqui nós já estamos falando do Jesus ressurreto. E aí, o próprio Jesus se aproximou deles. Verso 16. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: obrigado, que é isso que vos preocupa? E de que irides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamando Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, que ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então me disse Jesus: honestos e tardos de coração, ou lentos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Perguntou Jesus aos dois homens. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Ele fez questão de dizer que ele ia um pouquinho mais para frente. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já se declina. Entrou para ficar com ele Jesus. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então eles abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença. Amém, queridos? O Senhor nos ajude com essa palavra, nos instrua, nos dê sabedoria, para que possamos compreender essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. O tema da palavra de hoje é o projeto de Deus nunca morre. O nosso irmão Jó, no último capítulo de Jó, capítulo 42, ele diz a seguinte frase: bem seis que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. Diga para o seu irmão: não pode, não dá. Sabe, queridos, esses caras, esses irmãos que estavam aqui indo embora, já 70 estádios do local, ele estava fugindo de Jerusalém, estava indo embora. Existia uma luta dentro dele, existia um clima de velório. Todos os discípulos de Jesus estavam entristecidos. Eles diziam:
morreu dentro do seu coração, o projeto acabou, a missão acabou, o sonho acabou, a vida acabou, o milagre, o tal do Cristo que iria nos salvar, acabou. Porque esse Cristo no qual eu esperava ver as coisas sendo restauradas, morreu. E na nossa mente, meus irmãos, o que um defunto pode fazer? O que uma pessoa que morre pode fazer, meus irmãos? Ela pode o quê? Cheirar mal. Ela pode apodrecer. Mas ela não pode mudar nada, sim ou não? Existia naquele momento, exatamente naquele momento, um momento de um clima de velório generalizado. Onde todo mundo dizia assim: acabou. Acabou o projeto. Acabou esse Jesus. Acabou o sonho. Acabou tudo. Mas aconteceu que nesse caminhar apareceu uma pessoa do lado deles. E essa pessoa começa a conversar com eles, essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu quero começar a pensar nessa noite com vocês sobre o Jesus que talvez, que o projeto de Deus na sua vida, que você encare que tenha morrido. As crianças estão agitadas ali. Elas estão celebrando a ressurreição de Jesus intensamente. E quando nós olhamos para as nossas vidas, e eu quero saber de vocês, não precisa nem falar para mim, mas você pode falar para o Senhor, quantos projetos de Deus já morreram na sua vida porque você acha que morreu? Qual o seu chamado ministerial? Qual o projeto de Deus para a sua vida? Ah, morreu. E seu casamento? Você tem o sonho de viver o projeto de Deus no seu casamento? Ah, mais ou menos. Como é que tá? Deixa a vida levar a gente aí, tá indo. Qual o projeto que Deus tem para a sua vida, com relacionamento com Ele? Qual é o que Deus tem para você, para a sua vida financeira também? Qual o projeto que Deus te chamou para viver? Qual o nível de relacionamento que você tem hoje com Deus? Qual é o projeto ministerial que Deus colocou no seu coração para viver? Ele disse: esse é o meu projeto para você. E muitas vezes, queridos, o tempo vai passando, a vida vai acontecendo, vai se desenvolvendo, e os projetos vão morrendo, e nós ficamos exatamente como esses dois homens. Esses dois homens viram Jesus, como muitos de nós já vimos. Esses dois homens conviveram com o milagre de Jesus, como muitos de nós já vivemos. Esses homens viram sinais e prodígios, porque eles dizem assim para o próprio Jesus: você não conheceu Jesus, aonde fazia grandes coisas da parte de Deus para com os homens, e fazia um monte de coisa? Vocês não viram isso? Eles viram isso, irmãos. Mas chegou um dia que a única imagem que eles tinham na mente deles era de um Jesus pendurado numa cruz, e não mais um Jesus que vivia. A alegria de servir a Deus, o projeto de se alegrar com Cristo, de se entregar para o chamamento de Deus, acabou. Por que vocês estão indo embora de Jerusalém? Jerusalém é o lugar onde estão os apóstolos. Se eu chegar aqui e dizer assim para hoje, na igreja, aqui no rádio, na televisão, eu nem preciso dizer aqui nesse culto aqui hoje à noite: Jesus, pela sua misericórdia, permitiu que Pedro viesse pregar aqui terça-feira agora, em Betesda. Nós sabemos que isso é inviável, impossível pela palavra, mas se a gente tivesse a oportunidade de ter um apóstolo pregando aqui, você faltaria? Não. Esse lugar aqui não caberia, sim ou não? Por que ir embora? Porque esses dois decidiram ir embora.
decidiram andar em direção contrária aonde Deus estava agindo, pois o próprio Jesus tinha dito: não saiam daqui até vir o quê? O Espírito Santo. Mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém primeiro. Por que ir embora? Por que, irmãos? Porque no primeiro momento da vida deles, eles acreditaram que tinham morrido. Eles olharam e como o homem carnal olha para uma cruz e vê um Jesus pendurado e diz: acabou, porque ele foi guiado pelos seus olhos e não pela sua fé. Os sinais que estavam naquele lugar eram de choro. O único barulho que se ouvia naquele lugar era de pranto. Não existia mais júbilo, não existia mais um grito de júbilo, já não existia mais uma expressão de fé. Não, leva esse enfermo lá para lá, porque ele vai ser curado, porque o Cristo morreu. O ícone do milagre tinha morrido, apesar de Jesus dizer: convém que eu morra, e ao terceiro dia eu volte a viver. Eles seguem a sua jornada, eles começam a se afastar de Deus. E a minha pergunta para os irmãos hoje: quando uma pessoa começa a perder contato com Deus vivo, qual a primeira coisa que ela quer fazer? Difícil? Eu acho que não. Vamos deixar de terceirizar a nossa pesquisa e vamos nos autoavaliar. Quando você não está bem com Deus e não vê Deus vivo na sua vida, qual a primeira coisa que você não quer fazer? Você não quer ficar em Jerusalém no meio dos irmãos? Você quer sair para algum lugar um pouco mais distante daqui? E o engraçado é que os homens de Emaús, eles não conseguem ver Jesus, mesmo Jesus falando palavras de Jesus. Engraçado é que eles saem da comunhão de Jerusalém porque eles não viam mais Cristo, e eles só voltam a ver Cristo de novo quando eles sentam em comunhão de novo com Jesus. Irmãos queridos, e o primeiro ponto dessa mensagem é o poder da comunhão. A primeira coisa, quando o diabo ele consegue fazer: eu não gosto de que fala do diabo, vou bater na madeira 3 vezes. Quero dizer um negócio para vocês: o diabo é um servo de Deus. Está na Bíblia, quem quiser ficar bravo comigo pode ler a Bíblia. A Bíblia diz: o Senhor é o Senhor das trevas, nosso Deus. E o diabo tem que prestar continência para ele. Esses dias atrás eu vi alguém postando uma coisa assim: não, porque o inimigo de Deus é o diabo, Deus luta com o diabo. Eu falei: quem luta com o diabo aqui, irmão? Pelo amor de Deus, escrito biblicamente. O diabo é um servo. Se Deus falar assim, para, ele para. Se Deus falar assim, ele vai. Se Deus permitir, ele vai. Se não permitir, ele fica. As pessoas estão vivendo debaixo de uma síndrome de Lúcifer, sem entender que a síndrome que tem que viver é de conversão a Cristo, porque Ele tem controle de todas as coisas, inclusive das trevas. O medo do diabo fez com que as pessoas se aproximassem de um Deus que pode talvez livrar dentro de uma guerra contra o diabo. Que é uma coisa para vocês, em nome do Senhor Jesus: não existe guerra para se lutar com o diabo. O diabo não pode vencer para aqueles que estão em Cristo. Por isso Jesus disse: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em mim vocês são que mais que vitoriosos. Só aqueles que creem, aplaudam, por favor, sobre isso. Ele venceu, ele pagou o preço. E sabe, queridos, e uma das principais artimanhas das trevas é tirar o povo dele da comunhão. No culto, a pessoa fica cansada, chove e tem medo de derreter no caminhado, não participa. Veja bem, existem necessidades que é lógico, eu não estou aqui para julgar ninguém. Quem sou eu para julgar alguém?
mas nós devemos nos julgar. Toda vez que existia um motivo, veja bem, quem está aqui hoje? William, aqui, sim ou não? O cara está aqui, tá? Está aqui, Marcelo, está aqui? Mas quem está aqui? Jesus Cristo de Nazaré. Detalhe ou não, exatamente igual aconteceu com aqueles que estavam em Emaús. Eles caminhavam para longe de Deus e não viam Jesus lá com eles. Está dando para compreender sim ou não? Eles estavam do lado de Jesus, Jesus do lado deles, e eles não entendiam que Jesus está do lado. Assim como muitos de nós podemos viver. E eu vejo alguns irmãos, queridos, que não estão compreendendo as coisas espirituais. Isso não é uma bronca, isso não é uma exortação, isso é um abrir de entendimento, porque as pessoas dizem: eu estou com dor de cabeça, então hoje eu não vou no culto, mas está 2 horas da manhã no McDonald's com o meu lanche, no mesmo dia. Eu não quero julgar ninguém, mas no outro dia está às 6 da manhã trabalhando, 2 horas por semana, 2 horas e meia, e quando o culto é muito cheio de coisas, são 3 horas no máximo, e a pessoa está ocupada demais. Gente, nós acreditamos que isso é normal. É normal alguém dizer: eu não quero vir para o culto 1 dia por semana, 7 dias por semana, 1 dia por semana, 2 horas, eu não quero vir. Deixa eu dizer uma pergunta para vocês: é normal isso, sim ou não? É o caminho de Emaús, são os 2 homens indo embora, e Jesus fica atrás dele e diz assim: ei, aonde vocês vão? É que nós estamos indo, você não sabe da catástrofe que aconteceu. O que aconteceu? Eu perdi o meu emprego, eu não sinto mais Deus, eu tive um problema com meu irmão. E Jesus vai no caminho dizendo assim: meu Deus, vocês têm um coração muito estranho. E eles começam a falar e começam a celebrar aquilo que eles viam de tristeza enquanto Jesus vivia. Eles ficavam celebrando aquilo que Jesus, um Jesus que estava morto, e começam a falar para Jesus e fala para Jesus. E eu quero falar primeiro ponto dessa mensagem é sobre comunhão. Diga para o seu irmão: comunhão. Comunhão, irmãos, por quê? Porque enquanto eles estavam lá em Jerusalém, num dia, todo mundo em comunhão com Cristo, quando sinais apareciam, pareciam que a coisa estava ficando morta, eles quiseram ir embora. Eu quero ir embora. Aonde eu vou? Eu vou para um lugar fora da comunhão. Eu quero dizer novamente para vocês: qual é o maior mandamento, os 2 maiores mandamentos da Bíblia? Diz para mim. O primeiro deles: amarás. Eu estou em dúvida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Quando esse primeiro mandamento é vivo no nosso coração, a gente acha que 2 horas por semana, num culto de domingo, é muito. Reflitam só com o cérebro, não precisa nem ser espiritual. Ele está dizendo que não é. Estava conversando com o pessoal na célula, eu falei assim: meus irmãos, eu preciso de palavra. Eu preciso de palavra. Eu preciso buscar a palavra todos os domingos, todas as segundas, todas as terças,
todas as quartas. E ai de mim se não buscar uma palavra. Se não parar de frente de uma palavra, a Bíblia e buscar. Se não parar de ouvir o meu irmão. E aí as pessoas dizem, sabe o que acontece? Então, eu estou cansado, não sei o que lá. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, em nome do Senhor Jesus. O problema não é cansaço. O problema não é muito trabalho. O problema é afastamento de um relacionamento com o Senhor Jesus. Porque quem se relaciona tem sede. A Bíblia diz que é terra seca, terra que anseia pelas águas. Assim é a alma de um adorador. Está dando para compreender isso? Aqueles homens saíram da comunhão porque o clima de velório aconteceu. Mas depois, eles só conseguem ver Jesus de novo quando eles voltam para onde? Para a comunhão. Mas assim, por que é importante a ceia? Quando os olhos dos dois homens do caminho de Emaús tiveram seus olhos abertos? Na ceia. Está dando para compreender isso, não? Eu acho que é melhor você sentar com o irmão chegar para você e dizer assim, sabe que hoje eu tive Deus falou comigo uma palavra. Qual? É assim. Aí você enche o olho de lágrimas e diz assim, é isso que eu precisava, cara. Você senta com o irmão, você fala assim, minha vontade de ficar tudo para cima hoje. Hoje minha vontade é de brigar com a minha esposa, de falar umas verdades para ela. Aí você encontra o irmão e diz assim, faz 6 meses que eu estou chorando. Porque um dia eu decidi falar a verdade para minha esposa, que eu achava que era verdade. Perdi meu casamento. Estou lutando todos os dias em oração para recuperar meu casamento. Aí essa pessoa diz assim, é isso que eu precisava ouvir, porque eu sou um tolo. Joguei para ela as responsabilidades que ela conhece também. A Bíblia diz assim, em Salmo capítulo 1, verso 1, que a Bíblia diz, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos, mas, é isso que mais que a Bíblia diz? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. As pessoas acham normal não querer vir no culto. Um dia, 2 horas, e acham normal viver a semana inteira ouvindo, vendo e se relacionando com os caras. O que tem de crente assistindo Big Brother? Depois diz, não sei porque meus filhos estão num processo de erotização precoce. Por que será? Será que você não colocou bumbum demais na tela da sua televisão? Sabe, irmãos, quando uma igreja, quando um indivíduo começa a não ter prazer em comungar, é porque ela tem que entender, para o próprio bem do indivíduo, que existe um Jesus que não é mais encarado como vivo da maneira que tem que ser. Está dando para compreender esse mundo? A palavra de Deus diz, segundo ponto, a palavra de Deus aqui nos ensina que eles iam conversando a respeito das coisas sucedidas. No verso 15 aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Queridos irmãos, nós podemos estar nesse lugar, Jesus está neste lugar, você não está vendo Ele, mas não significa que Ele não está aqui. Aqueles homens permitiram
que uma mentira, um sofisma das trevas entrasse no coração dele e dissesse assim para ele assim, ó, Jesus está morto. Quantos aqui já fizeram orações que parecem que não saíram nem da boca direito, muito mais do teto? Quem já fez oração assim? Fiz uma oração, parece que Deus nunca me ouviu. Quem já sentiu oração? Ser sincero, nunca ouviu? Amém. Eu já fiz orações por pessoas enfermas. Eu lembro de uma senhora que chegou aqui, na verdade uma senhora e uma mulher, nós estávamos no outro tempo, ela falou assim, pastor, eu queria que você orasse pela minha mãe. O laudo dos médicos é que ela tem câncer. Mas é uma festa na época, não sei se vocês se lembram disso. E ela falou assim, você ora por ela? Eu falei, lógico, vamos orar agora. E eu orei, falei, Senhor, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é um Deus Jeová Rafa, Deus que cura a vida dessa mulher. Eu fiz com intensidade. Eu me coloquei no lugar dela. Eu coloquei como se ela fosse minha mãe. Mas irmãos, parecia que eu estava olhando para a parede. Parecia que eu estava falando grego. Jesus não entendia nada. A sensação que era uma sensação de que ele não estava me ouvindo. E eu confesso para os irmãos, quando ela foi embora, a única palavra que batia na minha alma era dizer assim, ela não foi curada. Era como se uma voz gritasse no meu ouvido assim, ó, ela não foi curada. Eu lembro que eu fui para a faculdade e a outra filha dela, que não é cristã, estava lá. Ela trabalhava lá, na parte financeira, RH. Ela falou assim, você fez uma oração pela minha mãe. Eu falei, fiz. Eu creio que Deus vai curar minha mãe. Nem crente é. Eu falei assim, amém. E lembrei daquela oração. Aquela oração que parecia que você não sentia nada, sabe? Ela fez exames durante a semana e voltou no culto chorando, dizendo que ela não tinha mais câncer. Você não precisa sentir para viver milagre. Neófitos ou novos convertidos, nécios, precisam de sinais. A palavra de Deus diz que quanto mais nós crescemos na fé, a fé é o que? A certeza das coisas que eu sinto, é isso? A fé é a certeza das coisas que eu vejo, é isso? O que é fé? É a certeza das coisas que eu espero. Esses homens estavam celebrando a morte de um projeto. Talvez você chegou aqui nessa noite celebrando a morte de um projeto com sua esposa, com seus filhos, dizendo, esse não dá. Olha, amor, aquele projeto que a gente tinha acabou. O meu ministério acabou. O meu sonho acabou. Meu ideal acabou. Olha, eu não estou sentindo nem vontade de estar aqui. Eu não estou sentindo mais de buscar Deus. Eu não estou sentindo mais nada. Eu quero dizer para você que você está no culto de Páscoa. E se o seu sonho e o seu projeto morreu, se Deus foi capaz de levantar o seu filho ao terceiro dia, Deus é capaz de ressuscitar o seu projeto, o projeto dele na sua vida, e seu ânimo de novo, porque Deus tem um projeto para você, e Ele não para, Ele não desiste enquanto não terminar. Só aqueles que creem se apaixonam. E eles começam, Jesus começa a perguntar para eles, no verso 17, então Jesus pergunta, o que é isso que vos preocupa? E de quem se tratando na medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, para dizer, você não sabe? A minha empresa faliu. Você não sabe? O meu líder desistiu. Você não sabe? Todo mundo apostatou. Você não sabe? Meu coração está triste. Você não sabe? Eu não tenho mais dinheiro para pagar as contas. Você não sabe? Eu estou à beira de um divórcio.
Jesus para e só ouve. Eles começam a dizer: vocês não viram? Você ignora onde você estava. Jerusalém inteiro sabe, o banco sabe, meus parentes sabem, a igreja inteira já está sabendo a luta que eu estou passando, a vergonha que eu passei, a dificuldade que eu estou passando. Você não viu? Você não viu, homem desconhecido? Você estava mesmo em Jerusalém? Você não viu a luta que eu estou passando? Eu não consigo mais dormir sem remédio, eu não consigo mais ter vida social, eu briguei com as pessoas que eu amava, eu não tenho mais vida, acabou. Jesus não fala nada, ele só ouve. Aí Jesus só ouve, fica olhando para eles. O que vocês estão falando? Por que vocês falam de coisas de morte? Mas chega um momento que Jesus, ele não aguenta. Tem um momento que Jesus, ele entra com uma palavra rasgando o coração. Tem uma hora que Jesus fala: para! Espera um pouco. Jesus começa a dizer para eles. Então, disse Jesus, no verso 25: disse Jesus, honestos, insensatos, e lentos de coração. Lentos de coração para quê, queridos? Para crer. A exortação de Jesus não vem assim: ei, continue crendo. Não, você vai conseguir. Uma linguagem motivacional, ele não pega o microfone e começa a dizer: você vai passar por isso. Ele não diz: levante a sua cabeça, você pode tudo, todas as coisas. Não entra nessa. Ele confronta o pecado que tem por trás da apostasia. Jesus, cirurgicamente, não diz e massageia o ego daqueles que estão tristes, querendo ir embora para um lugar longe de Jerusalém, dizendo assim para eles: por favor, voltem. Vocês vão perder. Eu já apareci lá, vocês não creem. Lá vai acontecer avivamento. Eles não têm uma linguagem de motivação, tem que massagear o ego daquelas pessoas. Ele chega para eles e diz assim: ei, para um pouco, vocês são loucos, vocês são nécios, e ele diz mais: vocês são tardios em crer, o coração de vocês não consegue ver, porque tudo que os profetas disseram está acontecendo. Tem alguns irmãos que dizem assim para mim: olha, pastor, o mundo está ficando bem conflituoso. Eu não preciso ser professor de geopolítica para entender que o mundo cada vez mais entra numa crise. É o Islã, nada contra o Islã, mas as facções mais radicais deles enfileirando crianças, 10, 15, 20, e passando, degolando uma por uma, e filmando para mandar para o Ocidente, dizer: isso é o que eu vou fazer com as vossas crianças. São a cada 3 minutos uma mulher se violentada no Brasil. Cada vez os pobres mais pobres. O cenário econômico mundial, isso é um relatório não é meu. As disputas. Vocês sabiam que a projeção é que em 2070, 2060, países como a Alemanha e França terão uma lei islâmica?
Porque eles vão para lá, os nigerianos, os marroquinos, vão para a França, por exemplo, e regularmente tem um filho, o filho nasceu solo francês, é francês, não tem dinheiro para sustentar eles, tem 800 euros por mês, eles têm 12 filhos, um casal gera 12, um francês gera 1. É o processo de tomada de um país por meio da proliferação dos filhos. Aí está ficando difícil, não está? Mas qual a novidade? A Bíblia não diz que aconteceria? Sim ou não, irmãos? Eu li um texto bíblico essa semana, segunda Crônicas 19. Eu falei assim, Jesus, falando que o povo não queria ouvir, eu fui ligar a televisão, ver o que o povo quer ouvir. As pessoas se acotovelam para ouvir mentiras e fogem dos lugares onde elas têm que ouvir a verdade. As pessoas se motivam onde o seu ego é amaciado e fogem dos lugares onde Cristo os ensina sobre a cruz. Ele chega e Jesus diz assim para eles: vocês não viram o que os profetas disseram? Irmãos, nós poderíamos ficar pensando aqui. Jesus ele chega para os discípulos em Mateus 6 e diz assim: por que vocês estão ansiosos? Porque é a vez de comer, é a vez de beber. Por que vocês estão ansiosos? Eu cuido de tudo. Sim ou não? É isso que a Bíblia diz? Por que vocês ficam ansiosos? Então assim, eu cuido deles, eu cuido de vocês. Para cada um das suas aflições e as minhas, Deus tem uma palavra. É ou não é? É ou não é, irmãos? Tem ou não tem? Ah, estou me sentindo sozinho. A Bíblia diz: eu serei contigo por onde andares. Ah, minha família está desabando. Pois é, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 16: creio no Senhor Jesus e será salvo toda a tua casa. Eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia não diz: ah, nossa, estou passando uma dificuldade, uma luta. A Bíblia diz: serás bendito ao entrar, bendito ao sair. Ah, eu estou sentindo uma angústia no meu coração. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento encherá os nossos corações. A Bíblia, eu não consigo lembrar das coisas de Deus na hora. A Bíblia diz: eu vos farei lembrar de todas as coisas. Eu estou passando por uma guerra, os meus inimigos se levantaram contra mim. A Bíblia diz: a luta não é sua, a luta é minha. Eu vou à frente das batalhas. Eu sou o leão da tribo de Judá. Para cada uma das nossas necessidades existe uma palavra. Para cada uma das nossas guerras de alma, que refletem na verdade uma incredulidade. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu me considero uma pessoa ansiosa. Sabe o que Deus falou comigo? Ansiedade é igual a incredulidade. Eu falei assim: me perdoe, me ensina a crer de verdade. Porque toda pessoa que crê no Senhor Jesus descansa nele. É ou não é? Chega aqui e fala assim, o Fabinho falou: eu tenho uma conta de 10 mil reais para pagar amanhã. Se eu falar assim, eu tenho uma conta com 100, eu te dou 10 mil amanhã, ele dorme. Deus disse assim, eu cuido de você, irmão, não é os outros não, eu. Jesus está dizendo aqui: por que vocês não creem em mim? Por que vocês não conseguem crer que eu cuido de vocês? Ele diz aqui, ora, de coração, vocês não creem que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Desde Moisés até os últimos profetas, todos disseram que isso ia acontecer. Por que vocês ficam aflitos? Por que vocês fogem da comunhão? Se eu vos disse: não saiais de Jerusalém, por que vocês saem? Por que ao invés do coração de vocês estar em júbilo esperando a volta do Messias, o coração de vocês celebra a morte deles em tristeza?
Está dando para compreender isso ou não? As mulheres, e Jesus quis fazer uma homenagem às mulheres, porque nunca, dentro de uma sociedade judaica, machista, uma mulher seria digna de uma honra tão grande como essa. Jesus ressuscita e se apresenta, os anjos se apresentam, dando novidade para elas. E uma das coisas que os anjos dizem assim: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui. Verso 24, verso 6 diz, verso 5, verso 6, por que buscais nos mortos ao que vive? Você vai dizer assim para mim: não, mas eu não busco nos mortos aquele que vive. Então por que falamos tanto dos nossos problemas? Por que nós hiperbolizamos as nossas lutas? Por que com nossas orações nós dizemos para Deus: Deus, você não sabe a luta que eu estou passando? Deus não sabe não. Jesus está dizendo para aquelas mulheres e para a gente: hello, é Páscoa. Eu não estou mais morto, eu vivo estou, e os meus projetos não podem ser frustrados. Só que eu creio que sua palavra, Senhor Jesus. Eles dizem: é certo que alguém disse, é certo que alguém está dizendo que foi bênção, está certo que alguém disse que viu Jesus vivo, mas alguém pode estar dizendo: eu não vi, então eu me afasto. Se a tarefa de Deus é unir, a tarefa das trevas é nos separar. Colocar no seu coração que você não precisa. Eu lembro que semana passada nós tivemos uma conversa, lembra disso? Eu falei para vocês sobre a igreja que todo pastor ia ter, lembra disso? Eu falei isso? Eu falei que todo pastor gostaria de ter uma igreja que suas ovelhas o amassem e respeitassem. Todo pastor gostaria de ter uma igreja que entendesse os princípios de generosidade para que não faltasse sustento na casa do Senhor, na casa de oração, na casa de oração. Todo pastor gostaria de ter uma igreja que era responsável e diligente na sua comunhão. Lembra disso? E que não faltava nas reuniões. Mas que esse pastor e o pastoral dessa igreja não cairiam na tentação de fazer a teologia do medo para te convencer disso. Eu não vou vir aqui na frente dizer para os irmãos: se você não dizimar e ofertar, o diabo, o gafanhoto, o cortador vai roubar a sua vida. Eu não vou vir aqui à frente dizer para os irmãos que eu sou pastor e você precisa me respeitar, porque tem que ser assim. Que aí daquele que mexe com o ungido do Senhor, pega a lepra e morre. Eu não vou vir aqui à frente e dizer para os irmãos que aqui é o lugar da adoração e que vocês não podem deixar de vir aqui, porque aqui é o único lugar que são adorados. Porque não é verdade. Porém, a teologia da liberdade é a teologia da responsabilidade. Quando somos crianças, Deus diz assim para a gente: não faça isso, não faça aquilo outro, ali você vai se machucar. Mas chega um dia que Deus fala assim: eu te convido a crescer. Você oferta, dizima porque você cresceu. Você frequenta os cultos diligentemente porque você cresceu. Não porque alguém mandou,
ou porque alguém mandou mensagem para você, eu sou o seu líder, você tem que ouvir. Você respeita o que eu digo, não porque eu digo, mas porque eu estou dizendo a palavra. E tem uma função instituída por Deus, que eu não sou nem um pouco melhor que você, pelo contrário, eu sou muito pior. Que Deus, a Bíblia diz que Deus criou as coisas boas. O Senhor está nos ensinando aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou em 1 Coríntios capítulo 13, dizendo assim: quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, sentia como criança. Quando cheguei a ser adulto, eu deixei as coisas de criança e decidi viver como um homem. Nessa noite, irmãos, o Senhor nos chama a atenção para crer, para ser diligente, para deixarmos de sermos crentes Miguel. Sabe o que é Miguel? Chinelinho. Chinelinho é o ganso jogando em São Paulo. Chinelinho. São Paulo. Mas vou falar sobre coisas espirituais. A situação é muito simples. Um dia Deus abre uma porta para a gente e diz assim: vamos ser maduros. Você não precisa fazer porque você tem medo de cinta. Você não precisa fazer porque você tem medo dos germes e dos vermes do inferno, ou porque você vai gastar todo o seu salário com farmácia se você não flertar. Você faz porque você cresceu na fé, porque você é um homem, uma mulher de Deus, entendeu da necessidade de comungar, da necessidade de estar com o irmão, de participar dessa mesa. Porque talvez você chegou aqui nessa noite sem ver Jesus, mas Jesus quer dizer para você: participar dessa mesa é uma oportunidade de me ver. Participar dessa mesa é uma oportunidade de novamente ter os seus olhos abertos e ver que eu estou pertinho de você. Vamos ficar até aqui. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou atrás. Olho pra você, como pra você, o seu amor me chama. Sua rocha ganhando cruz, carregando minha dor, você se esforçou. Você deu o meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou conquistar. Vou deixar a cruz, tudo que passou, tudo que ficou.
milagre que a vida de Deus sobre nós. Comei e bebei, fazer isso em memória do Senhor Jesus. Levante suas mãos bem altas. Esqueça que você chegou nesse momento. Vamos cantar junto de novo o refrão. Vou deixar na cruz. Cante ele. Tudo que passou, tudo que ficou para trás. Cante para o Senhor. Olhe para ele. Olho para você, como para você, seu amor me chama. Deus me chama. Diz para ele. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, como para você, o seu amor me chama. Todo mundo junto agora. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais de tudo, mais de tudo, eu preciso viver. Esse amor tem poder pra curar a Nós deixamos na cruz, Senhor. Nós recebemos o Teu amor. E nós vamos marchar como guerreiros em direção ao alvo. Deixando o Senhor nos embaraçando de todo sentimento, de todo pecado que tenazmente nos assedia. Vamos prosseguir correndo a caminhada da fé, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Permaneceremos em Ti, Senhor. Nós sabemos que o Teu caminho pode ser estreito, mas é o único caminho. O caminho largo é o caminho da perdição, mas o caminho estreito é o Teu caminho. O qual nos leva para a vida eterna. Passaporte comprado com duro pesar do Teu sangue naquela cruz. Hoje, nós celebramos a comunhão contigo e a oportunidade de vermos contigo a eternidade. Porque um dia, lá atrás, há 2000 anos atrás, o grande eu sou desejou tanto nos amar, que expressou o seu amor por nós, pagando o preço que era nosso. Naquela cruz com
morreu naquela cruz de madeira, nos trouxe vida, não uma vida comum, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio, através daquela cruz, nos dá vida e vida e